Olá, Pai do Senhor Jesus. Estarei trazendo mais uma mensagem para a nossa meditação, uma mensagem da parte de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19. Assim diz a palavra de Deus. O título do texto é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com muita alegria. A Bíblia ela conta essa história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu ele era um homem publicano, o que quer dizer que ele era líder dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos pela sociedade, porque eles cobravam das pessoas muitas das vezes além do necessário, extorquiam as pessoas. E eu imagino agora Zaqueu em sua casa, cercado pelas suas riquezas, com todos os seus bens, mas ainda falta algo na vida de Zaqueu. Porque existe um vazio no coração de todo ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Jesus. E eu acredito que Zaqueu, ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar em Jericó, na cidade onde ele morava, Zaqueu ele sente o desejo de conhecer a Jesus. Certamente Zaqueu já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, dos ensinamentos de Jesus. Então Zaqueu ele decide ir se encontrar com Jesus. E Jesus quase sempre ele era seguido por uma grande multidão. E Zaqueu ele sabia. Então o que ele fez? Ele disse: Jesus vai passar por aqui. Então ele correu adiante e subiu em uma árvore, porque ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E assim Zaqueu fez. E Jesus passando agora por aquele caminho, eis que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Algo muito interessante aqui. Zaqueu ele não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. E Jesus chama Zaqueu pelo nome dele. Todos nós somos conhecidos de Deus. Você é conhecido de Deus. E Zaqueu ele desce com muita alegria e recebe Jesus em sua casa. Mas acontece algo após Zaqueu receber Jesus na casa dele. A Bíblia diz aqui que todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem publicano, de um homem pecador. Se brincar, até a própria multidão que vinha seguindo Jesus. Porque nem todos que seguem a Jesus conhecem Jesus de verdade. Todos que dizem ser seguidores de Jesus, nem todos conhecem o Mestre. E Jesus, estando na casa de Zaqueu, Zaqueu ele começa a ser impactado pela presença de Jesus. Acredito que Zaqueu, ouvindo os ensinamentos do Mestre, Zaqueu ele começa a olhar para todas aquelas suas riquezas, para todos os seus bens. E Zaqueu ele simplesmente começa a dizer: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Zaqueu agora ele começa a passar por uma transformação. Porque quando Jesus entra na nossa casa, é necessário que haja mudança. Zaqueu ele começa a se arrepender de tudo aquilo que ele havia feito.
após ele ser impactado pela presença de Jesus. Porque aquilo que ele via como riqueza, ele vê que não tem valor nenhum diante de ter a presença de Jesus na casa dele. E Zaqueu diz: olha, Senhor, se eu tenho roubado alguém, ou se eu tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. Zaqueu certamente ele começa a pensar: olha, se eu não tivesse roubado fulano, ele ainda teria aquilo que eu lhe tomei. Então, como uma recompensa, eu restituirei 4 vezes mais. A primeira parte, pelo que ele perdeu. A segunda parte, pelo que eu lhe tomei. A terceira parte, por ter padecido o que padeceu, por não ter aquilo que eu lhe tomei. E a quarta parte, como um grande arrependimento da parte dele, eu creio. E Jesus, ouvindo aquelas palavras de Zaqueu, Jesus ele exclama: hoje veio salvação a esta casa. Pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É necessário que haja mudança na nossa vida, após sermos impactados pela presença do Mestre. Porque não existe nada nesse mundo, nem o bem material, nem o prazer da vida, nada que se compare em ter a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E o que mais é incrível é que o maravilhoso presente que ganhamos foi nos dado de graça. Jesus foi quem pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Deus continue vos abençoando, vos guardando, livrando de todo mal. Que você possa reconhecer que nada neste mundo se compara em ter a presença de Jesus na tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus.